Olá, hoje é 11 de setembro, data que por si só estimula ou deveria estimular reflexões. E para falar exatamente sobre reflexões e autoconhecimento, estamos com a Cláudia Rocha, que ela trabalha nessas áreas e é entrevistada de hoje aqui no estúdio do jornal Terceira Visão. Bom dia, Cláudia, tudo bem? Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. Estou muito Imagina. honrada, Bruno, de estar aqui com vocês hoje. Imagina, a honra é nossa também. Cláudia, você vem de um meio que é espiritualista, por essência, né? Mas inicialmente você não atuou nessa área, né? Você trabalhou em outras áreas e o que fez você mudar e se encontrar nessa área atual que você trabalha? Bom, a minha trajetória começou pela escolha da faculdade, né? Eu, inicialmente, quando a gente está lá na fase do segundo, terceiro colegial, eu queria ser, primeiramente, nutricionista, depois eu fui tentar medicina. E eu tentei medicina por alguns anos. E quando eu decidi que na época, né, que eu queria fazer medicina, isso era uma coisa que eu tinha muita certeza dentro do meu coração. Eu falava assim, ou eu vou ser cardiologista, ou eu vou ser neurologista. Porque eu sempre me interessei muito por hoje eu entendo por esse eixo, né, cérebro-coração. E antecipo isso para chegar onde eu cheguei hoje, né. E só que na época não deu certo, eu tinha que entrar numa federal, uma estadual, não tinha condições de pagar uma particular. Então, para ter um diploma universitário, eu fui fazer administração de empresa. Então, fiz administração, consegui lá meu diploma, segui atuando nessa área por algum tempo. Mas em 2015, a gente teve um revés aí da vida com um negócio familiar e eu passei por um processo de coach. Eu estava, na verdade, reestruturando um novo negócio. E quando eu passei por esse processo, eu me encantei pelo processo. E eu falei para profissional, eu falei, eu quero fazer isso que você faz. Então aí eu comecei a seguir por um novo caminho, né, que era para a área de desenvolvimento humano. E eu fui... trabalhei, fiz várias formações em coach, eu cheguei até a formação de Master Coach, que trabalha com inteligência emocional. Aí depois eu fui para algumas terapias energéticas. Depois, agora, atualmente, estou na psicanálise. E por que eu falei da medicina, né, desse coração, desse eixo, né, coração, cérebro? Porque hoje é o que realmente me encanta, né? Eu acho que todo o meu trabalho hoje se afunila nisso, né? Desse entendimento do nosso emocional, da nossa mente, mas interconectado com a nossa essência, que é o nosso coração, né? Com aquilo que a gente realmente é. Sim. Então, desde o início, você, de um modo geral, se preocupou com o ser humano. Que você pensou em fazer o nutrição, né? Ou medicina, e acabou encontrando esse caminho aí do autoconhecimento, né? Psicanálise, você é estudante de psicanálise, está em qual ano? Eu tô fechando, né? Tá fechando porque, na verdade, até, Bruno, assim, a psicanálise a gente fala que ela é um percurso, ela não termina nunca. Tá. É a vida inteira De fato, estudando, de né? fato. Então, mas assim, de formação em si, vamos dizer assim, pra gente ter não um clichê, mas pra ter uma formação. E dizer, eu sou psicanalista, Sim. apesar de não precisar disso, mas ano que vem, em abril, eu me formo, né? São 3 anos e meio de formação. E como foi o estudo do curso de psicanálise? Teve muito susto, muitos, nossa, então isso era aquilo. Já entrevistei alguns psicólogos, alguns psicanalistas, e é difícil passar de forma insensível a todas as revelações da psicanálise. Como que você conseguiu lidar com as revelações de Freud e companhia? Eu dou até risada porque, primeiro, né, só para quem está nos assistindo entender, a psicanálise você não necessariamente precisa ser psicólogo, né, para fazer. Ela é uma especialização fora, porque é realmente os estudos de Freud que a gente vai, né? Então, só para entender que não existe. O psicólogo não precisa necessariamente, o psicanalista não precisa necessariamente ser psicólogo, Sim. né? E
há uns 12, não, mais, acho que foi nessa época de 2015, um pouco antes, não me recordo a data exata, eu precisei fazer terapia. E eu lembro que me indicaram, na época eu não sabia o que era análise, o que era o psicólogo, eu achava que era tudo a mesma coisa, né? Enfim, mas me indicaram uma terapeuta e eu fui. E ela era psicanalista. Tá. Então, eu entrei pela via da psicanálise, assim, né? Então, a minha terapia já foi a análise, né? Então, já segui por essa linha. E eu vim fazendo, né? E eu me encantava com aquilo, porque a gente brinca que é eita atrás de eita, né? Sim, porque... esse é o termo, é um bom termo. Eita atrás de eita. E aí, bom, eu vim fazendo, parei um tempinho, porque recebi alta na minha primeira, depois a gente sente a necessidade, às vezes, por alguma demanda da vida, eu voltei. E quando eu voltei, foi a Silvia, minha analista da época, que ela falou assim para mim, você deveria estudar a psicanálise, né? E quando eu fui fazer o estudo, aproveitei a pandemia, época da pandemia, porque o curso começou a ser online e eu acho que não teve melhor época, né? Até pra gente não... Estudo, né? Exatamente, se focar no estudo e não se perder dentro da nossa própria mente, né? Porque foi um período muito difícil para todos nós, né? Então, hoje no estudo, agora respondendo diretamente a sua pergunta, assim, é uma análise dentro da escola, dentro do seu estudo, né? Porque você começa a entender como você funciona, por que você age, então você já começa a fazer os links, porque a psicanálise ela vai olhar lá para trás, né? Então ela vai olhar para questões suas lá da sua infância, questões que são feridas que não foram curadas, né? E que de alguma forma elas estão ali que você precisa olhar. No porão da mente. No porão da mente. Só que daí teve uma vez uma pessoa que me perguntou assim, né? Ela falou assim, Cláudia, mas se tá lá no tal do inconsciente, já não é para deixar lá? Eu falo assim, para deixar lá se isso não te causa nenhum problema. Mas a grande questão é o porquê que é importante olhar para tudo isso? Porque eu falo assim, pensa às vezes em questões de ciclos que se repetem na sua vida, aquelas questões que você já fez de tudo e você não consegue sair do lugar. Os gatilhos. Exatamente. Então, aí são pontos em que você tem que olhar para lá, né? Porque são, como eu falei, são feridas que não foram cicatrizadas e que de alguma forma elas estão pulsando. Então, elas estão te mandando um sinal ali. Né? Eu sempre faço essa analogia da ferida. É como se você deixasse essa ferida aberta, guardada lá, você só colocou um band-aid por cima, mas ela não cicatrizou, ela tá pulsando. Ela ainda é um fantasma no porão. Exatamente. Tá rondando ali, né? Então, enquanto você não olha, enquanto você não faz toda uma elaboração, um entendimento de toda a situação, é como se você não conseguisse andar para frente, né? Sim. Tem sempre algo te puxando para trás. Sim, exato. E há uma dificuldade também nas pessoas. É muito mais fácil você seguir em frente, ainda com certas dificuldades, né? Do que encarar alguma coisa que ficou ali em haver no passado para realmente poder ter uma perspectiva nova. E aí aqui eu já junto a questão dessa demanda atual do atendimento de saúde mental, que é algo recente, né? Da mesma forma que você falou que ali no fim dos anos 90, quase não se falava de nutrição e também o próprio tratamento de saúde mental ainda não era tão vigente quanto hoje, né? As pessoas que tinham as suas perturbações procuravam o bar ou uma igreja ou alguma coisa assim, que são medidas, né? Porém, não vai ao cerne da questão, que é o estudo da psicologia, da mente humana em si, né? Atualmente a gente vive meio que uma consequência das gerações anteriores que não tiveram acesso a esses meios, né? E só agora os atuais têm. Então a gente se encontra, por exemplo, com alguns preconceitos que depressão é doença de rico, ou é mimimi, tal coisa, ou é frescura. Ao passo que toda semana a ciência ou as notícias mais relacionadas mostram dados assustadores
sobre perturbações mentais de várias maneiras, né? Da ansiedade ao espectro autista, à depressão generalizada, ao isolamento, né? As consequências pós-pandemia. E o que você acha dessas... muitas vezes são veiculadas como mimimi, uma coisa que não deveria ter tanta... que é frescura. Isso atrapalha e pode desestimular as pessoas a procurarem ajuda? Sim. Primeiro porque, como você falou, né? Tem esses estigmas, né? Hoje, tem essa mudança, mas ainda tem, né? Terapia é coisa pra gente que é louca. Que é louca. Depressão, nossa, as palavras que você usou é falta de ter o que fazer. Outro dia eu escutei, assim, né, uma fala, não uma fala, mas uma psicóloga falando e dando como exemplo, e ela tem razão, chegam até a falar que é falta de Deus na vida da pessoa. Então, e isso para quem sofre, a pessoa já tá com um sofrimento. Sua como insensibilidade. Exatamente. Né? E ela... E às vezes por não ter entendimento... Porque assim, hoje se fala muito, né? E até aproveitando, é um excelente tema, porque nós estamos no Setembro Amarelo, né? Exato, que bem lembrado. É a campanha, né, de depressão e suicídio. Uhum. O número de suicídios e depressão, principalmente aqui no Brasil, é altíssimo. Altíssimo. Né? Então, é algo que a gente precisa olhar. Hoje em dia, a depressão, ela não tem uma camada social, ela não tem raça, não tem gênero, não tem nada. Ela pode acometer qualquer um de nós. Pessoa. Qualquer um de nós. Sim. E a gente tem que estar muito atento para entender, né, às vezes perder interesse em coisas que a gente tinha interesse de fazer, você já começa a perceber que não tem interesse, um isolamento, uma tristeza que não cessa. Então, acender sinal de alertas, e depressão é doença. Do mesmo modo que questões de coração você procura um médico, quando você começa a sentir alguns sintomas, né, que você percebe, principalmente a questão da tristeza, que você começa a perceber que não... Você acorda triste, você não tem vontade. Meu, o psiquiatra tá aí, né? O psiquiatra ainda também tá quebrando, mas ainda é um ponto que as pessoas ainda têm certo preconceito de medicalizar essa questão, né? De transtornos mentais, de questões mentais. Sim. Gente, mas se tem um médico, igual você trata seu coração, seu pulmão, seu rim... Trate a sua mente, né? Sim. O seu cérebro é muito complexo, tem neurônios, então não é só uma questão é questão do físico do seu cérebro mesmo, precisa tá com tudo em pleno funcionamento para que você consiga melhorar, né? Eu acho que parte dali, né? Parte do seu estado emocional, estado mental, para que determina o resto. Já acordou, aconteceu alguma coisa que mexeu com a sua cabeça e tirou da órbita. Você sente isso no corpo, né? Tem gente que sente na pele, começa a descamar. Tem reações diversas, né? O coração dá taquicardia, aumenta a pressão e tal. Ao mesmo tempo que, de repente, recebeu uma notícia legal, uma nova perspectiva, se sente quase que imbatível, né? Tá tudo legal, tá tudo fluindo. Então, muitas questões do corpo têm origem em como a parte mental recebeu fatores externos e como foi processado internamente, né? Então, mas as pessoas, se elas estivessem atentas a si mesmo, elas perceberiam isso. Tá. Só que o que eu vejo, né, e por esse mundo tão... A gente tá... eu sempre falo isso, a gente vive uma geração um clique, né? Em que tudo é em um clique. Em um clique eu resolvo, um clique eu resolvo. Então, a gente perdeu a sensibilidade mesmo, de perceber as coisas que estão acontecendo. Sim. Você foi muito feliz na sua fala. O nosso corpo fala. Uhum. Nesse sentido, né? E a psicanálise, a gente trabalha muito isso, em que aquilo que não é dito, não é externalizado, se transforma em um sintoma. Sim. Né? Então vem, às vezes, questões de taquicardia, aquela angústia que você sente que você não sabe nomear, né? Que é aquele mal-estar. Então, a gente precisa desacelerar um pouquinho para estar mais atento a tudo isso, né? Desacelerar e tentar lembrar, né? Nós que
fomos a geração da transição do analógico para o digital, a gente ainda lembra de escrever ou receber uma carta e nem por isso a gente, né? São outros tempos, não é uma comparação. Sim. Mas hoje a gente fica... tem a tendência de ficar nervoso, surtar por 1 minuto, 2 minutos, esperar uma mensagem ou alguma outra coisa. São mundos diferentes, mas é importante a gente lembrar disso, talvez, que a gente já foi capaz de esperar 1 semana, 1 mês por uma carta. E que hoje a gente não é mais. Por quê? O que aconteceu, né? São outros mundos. E fundamental lembrar, para passar para as gerações que não tiveram essa transição, né? Dos meios de comunicação, e nós somos capazes disso, né? Que a gente está num mundo totalmente diferente, super acelerado, que não só afetou diretamente nosso sistema nervoso de esperar e tal, gerou uma angústia permanente praticamente, né? E a questão da sensibilização, da dessensibilização, né? Que acho que foi talvez dos fatores que te inspirou a pôr o nome da sua empresa de Conexão Interna, não é isso? É exatamente isso, foi essa inspiração mesmo, porque até falando um pouquinho dessa questão de transição de geração, né? Uma vez eu até ouvi, não me lembro onde eu vi, não sei se foi um podcast, mas dizendo que a nossa geração, né, dos anos 80 e pouco, 90, a gente é uma geração resiliente, porque a gente realmente pegou transições, né? Então a gente se adapta muito aos mundos, né? Só que a gente chega numa geração de hoje, né, em que é tudo muito rápido, é tudo muito para fora, né? O que eu quero dizer para fora? Então é um consumo exacerbado, o ter. A gente vive numa sociedade em que a gente tem que ter, em que o nosso valor é medido por aquilo que a gente tem, não pelo aquilo que a gente é. Então, só que eu não sou contra a gente ter nada, mas eu acho que a gente precisa primeiramente ser. Sim. Né? Porque é a partir do ser que a gente... Porque é sempre a pergunta que eu falo, né? Às vezes, o que você está buscando? Porque a gente começa a buscas, né? O externo é essa busca desenfreada, porque eu quero. Tá, mas por que você quer o que você quer? Você tem consciência Exato. disso? Né? Você quer porque é algo que realmente faz sentido para você, ou algo porque alguém te disse que você tem que ter, ou porque você tem que provar alguma coisa para alguém, porque você está em busca de um reconhecimento? E aí eu vou até para a psicanálise, daí a gente tem que olhar aqui o que faltou lá atrás, que tá te... Então, quando a gente vai para essa conexão interna, né, esse olhar para si, construir uma vida que realmente tenha significado e sentido para você, aquilo que você está buscando começa a ficar mais... aí que você começa a realmente fazer sentido o que você está buscando, né? Aquilo que você quer ter, conversa com quem você é. Sim. Né? E ter no sentido material, não importa o que você quer. O ter passa a ter um propósito. Exatamente, passa a ter um propósito. Não ter para tapar buraco. Não ter para você não ter que lidar com vazios ou dores que você sente que você não quer fingir que não... Porque isso não se torna sustentável. Porque você vai chegar lá, ter aquilo que você quer ter, e aquilo não vai ser suficiente. Sim. E aí você continua, e você vive nessa corrida de busca que você nem sabe qual que é. E simplesmente você segue a tendência, que é muito mais fácil, né? Mesmo que em um certo ponto a pessoa chega, pô, mas realmente eu tô acumulando coisas, comprando coisas, dedicando o meu tempo e dinheiro para isso, e a hora que de repente chega num ponto de epifania de que ela não precisa, é mais fácil seguir em frente do que talvez seja o trabalho que você faça. Sim. Você realmente precisa disso, é isso que faz sentido para você. Mas há uma campanha fixa de consumo, né? Que só assim você pode... Trabalhe, você não precisa ficar doente. Toma um remedinho aqui, ó, e não para de trabalhar. Não para, siga em frente. A produtividade, não sofra. né? E eu acho que da questão da pandemia,
acelerou-se isso, né? Pensávamos que a gente podia ficar mais empáticos com a doença, com a morte. Não. Meio que cabeça para frente, ergue a cabeça. Fundamentalmente, perdeu-se o elo com alguns rituais, né? Simbolicamente, na época da pandemia, dos velórios, né? Dos funerais que muitos não puderam velar, os queridos não se despedir. Sim. E isso vem junto com, por exemplo, você está doente, não, você toma um remédio, vai lá e continua. Alguns processos, na época dos nossos pais, que se rezava na mesa, fazia uma oração. Hoje todo mundo está comendo com o celular do lado ali, dando o que está acontecendo em volta, ou quem está com você. Exatamente. Antes, apoiar o cotovelo na mesa já era uma deseducação enorme. Hoje você está falando, está com o fone de ouvido e comendo com outras pessoas ao redor, né? Você acha que esse tipo de comportamento atual gerou uma demanda muito grande para o que você oferece, por exemplo? Eu acredito. E até porque, assim, do mesmo modo que eu vejo, né, que tem esse movimento, e aí eu já linko até com a questão das vendas, das redes sociais de alta performance, né? Você tem que estar na alta performance, mas que alta performance é essa, né? Uhum. Em que você tem que estar num nível máximo o tempo todo, assim, fazendo, sem saber até por que você está fazendo. Só que isso é exaustivo, né? Então, chega uma altura da vida das pessoas em que elas começam a se questionar tudo isso. E elas começam até... eu acho que começa esse questionamento de por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. E se não é por esse lado do, vamos dizer assim, do amor, é pela dor, porque a pessoa começa a adoecer, ela começa a ter, hoje a gente ouve falar muito do burnout, Sim. né? Então, de questões de adoecimento físico. Então, não é que às vezes a pessoa, ela simplesmente, ela se questiona, mas ela para porque a vida obriga ela a parar. E aí ela começa a repensar a vida dela inteira, de tipo, o que está acontecendo? Então, aí que ela começa a procurar ajuda em algum sentido, né? Para conseguir ver que a vida vai além disso, né? Além dessa busca desenfreada e desse ter desenfreado, dessa alta performance que é tão pregada hoje em dia, né? Assim, principalmente pelas redes, eu acho. Eu vejo isso muito nas redes sociais, né? A impressão que, mais do que nunca, através das redes, né? Se você não está num bom momento e aí você está cercado de pessoas ali, as coisas que você mais vê são as redes que as pessoas colocam as partes melhores das vidas. Então você se sente inferiorizado, quando que talvez seja somente nesse momento de baixa que você consegue de repente fazer um balanço interno. Para onde eu vou agora? Ou se permitir sofrer ali também. Sim. Acho que esse é um outro aspecto que, nessa velocidade gigantesca, nessa cobrança de eficiência, de lucro, de ganhar dinheiro, ser bem sucedido, o que é ser bem sucedido, né? Não permite sofrer. E que acho que é essencial você sentir o porquê, autoavaliar, buscar ajuda, ter a humildade de buscar ajuda, né? Sim. E parece que não se permite ter a dor, que acho que é uma fase crucial para você manejar as velas, né? Para seguir. Só que aí tem bastante gente oferecendo, não? Oferecendo, venha ser corretor de imóvel, sei lá, um exemplo tal, para ganhar dinheiro, ou invista não sei o que lá, ou faça isso. Tem várias opções ali, que nem sempre vai corresponder ao que ela poderia desenvolver, né? Como se a gente fosse uma planta, um pé de, sei lá, maçã e oferecessem pra gente ser um pé de jaca. Sim. Porque aí produz mais, porque aí você ganha mais dinheiro, né? Como você vê isso? As opções que são dadas, de repente são escolhas mais palatáveis, porque aqui não, é ganhar dinheiro. O que eu preciso é ganhar dinheiro. E, às vezes perder a essência, não conhecer que, como a Cláudia, que tentou ali medicina e de repente no momento ali 2015 que era um momento difícil, e nesse momento difícil encontrou algo que fizesse sentido para o seu ser, não
do que você deve ser para o mercado. Sim. Como eu vejo isso? Essa, né, você ser um pé de maçã e te venderem um pé de jaca, você querer virar uma jaca Isso. para se adaptar, é o que eu falo, isso não é sustentável. Uhum. Isso vai te trazer sofrimento. Não, isso é inconcebível. Justamente por isso, você está totalmente desconectado de algo seu, intrínseco seu. Né? Então, sofrer por sofrer, você vai sofrer. E o que eu estou dizendo, porque a vida, ela é assim, né? Como você falou, a gente vê fractais nas redes e a gente acha que aquilo é a realidade da pessoa, que a pessoa vive aquilo. Só que a gente está vendo o quê? Uma pessoa que mais posta aí, você vai ver 3 horas do dia dela numa rede social. Uhum. Entende? E as outras horas do dia dela? Ela não é aquela pessoa o tempo todo. Ela tem as dores, ela tem as questões dela também. Então, quando a gente segue por uma linha de querer se transformar em quem a gente não é, isso vai gerar sofrimento. Então, por que não sofrer, entre aspas, para encontrar a para verdade? encontrar a verdade. Porque é uma coisa que eu falo para todo mundo que está disposto a fazer uma análise, né? Não é fácil. Não é fácil e não é para qualquer um. Uhum. Eu falo que você precisa ter uma baita de uma coragem para se predispor a estar ali. Porque e eu falo isso por experiência própria, como eu falei, eu venho da análise, né? Então eu sei que vai ter momentos em que vai doer, e muito. Vai ter momentos em que você vai sentir até... É como se fosse um processo até de depressão mesmo, assim, porque você começa a questionar coisas e se defrontar com seus fantasmas, como você citou, que você fala, gente, como? Né? Então, só que essa dor, esse sofrimento, ele passa e ele te traz uma base. O outro sofrer, ele não te traz uma base, né? Ou de você ser uma jaca, trazendo... Nossa, adorei o seu exemplo, vou usar ele... eu gostei, eu vou usar ele pra mim, vou pegar pra mim. Sim. E aí, a pessoa, quando ela quer se transformar, ela vai ter um sofrimento, mas ela não vai trabalhar para encontrar a beleza, essência, né? A doçura que é uma maçã, né? Porque ela quer se tornar algo gigante, grande, mas que não condiz com quem ela é. Sim. Né? Então, por isso que esse processo, ele não é fácil. Eu não quero, eu não vendo milagres, eu não vendo uma pílula mágica e falo, não, faz e a análise é a solução. Não, a análise não é para todo mundo, não. Isso tem que estar muito claro, assim. Então, a pessoa tem que realmente querer, a gente fala, a pessoa tem que querer estar em análise. Análise é bem diferente de remediar, né? Isso. Não tem filtro, não tem Photoshop, não tem remedinho. Lógico que não estamos falando de remédio de psiquiátrico. Isso. Sim. Tem uma remédio que a gente diz, é o de estou trabalhando, mas estou com dor. Toma um remédio e segue em frente. E chicotada. É nesse sentido, o que você vai encontrar no porão ali vai estar você e um terapeuta. Sim. Alguém preparado, porque realmente algo, uma área bem sensível, né? Sim. E eu acho que o outro grande lance necessário da terapia é que ela atua tentando resgatar o outro. Porque o outro, de certa forma, vem sendo eliminado pelo excesso do self, excesso do narcisismo, que tudo você se basta, não preciso mais nem de fogão para cozinhar, você pede lá, tal. Você não conhece quem fez a sua comida, não conhece, muito menos quem entregou, fecha num castelo, né? Que você se basta, você só precisa de você mesmo para ser feliz. Não, a terapia volta a colocar alguém que vai praticar uma dialética, estimular, né? Para você sozinho ali fazendo tudo, você dá um cheque para você mesmo. Você acha que tem que fazer só 30 flexões, fazer 20, só ninguém vai me cobrar, né? Uma coisa assim. E acho que eliminando o outro é a eliminação da humanidade. Porque a gente é essencialmente um ser coletivo. Sim. Né? A gente não chegaria até aqui se a gente, em toda a história da humanidade, não tivesse um senso de coletividade. Perfeito. Eu acho que nunca
desde então, fomos tão individualizados, né? Fragmentados. E, de repente, a terapia, você acha que estimula a pessoa a valorizar o outro de novo? Sim, né? Porque eu acho que um dos piores momentos, vamos dizer assim, às vezes de uma terapia é quando você se defronta com isso, né? Porque geralmente, às vezes, as pessoas chegam numa análise e o problema é o outro, né? Então, o problema é meu marido, é meus filhos, é meu chefe, é meus amigos, enfim, é sempre o outro. Então, você chega com uma demanda de o outro, porque nossa, eu estou sofrendo, mas, né, eu sou um ser imaculado intacto aqui, né? E aí, quando você começa a observar, né, a se trabalhar, a entrar em análise, a elaborar algumas questões, você começa a ver que você não é esse anjo de candura todo, né? E quando você começa a desmistificar tudo isso, e realmente você começa a entender a sua responsabilidade, que eu acho que é a grande questão dentro de um processo, aí você começa a realmente entender o papel do outro na tua vida e a importância das pessoas na sua vida, porque é justamente isso que você falou. De acordo com a nossa evolução, nós não chegamos aqui sozinhos. Sim. Né? Então, não adianta a gente achar que a humanidade vai conseguir sozinha. Não, nós somos o coletivo e a gente precisa desse coletivo. Então, é sair desse... do porque comigo, e, opa, vamos dar um passo para trás, vamos entender o que está acontecendo nesse porquê comigo, né, no porquê eu, para que a gente consiga evoluir e trabalhar aí as nossas relações no geral em sociedade, porque a gente precisa disso, né? A gente só sobrevive baseado nisso, nessa interconexão, né? Sim. E esse resgate do outro, né, da importância de ter outro, até para nos reconhecer como si mesmos. Nem a gente precisa do outro até para reconhecer o que é, como indivíduo, né? Tem outra função. Você acha que também tem uma outra função fundamental que seria as regras da sociedade, né? Tipo, pegando a partir do Freud, a série do Totem e Tabu, O Futuro de uma Ilusão, dos conflitos que ele identifica entre os impulsos internos, os instintos ao longo da história, e que aí eles vêm sendo cerceados ou regrados, né, pelas condutas da sociedade. Ó, a partir de tal momento a gente não faz tal coisa, ou faz para a gente, por todo o bem comum, viver melhor, né? Só que a gente já está numa época que devido ao estímulo do individualismo, do egocentrismo, do narcisismo, as pessoas, de repente, daqui a pouco não vão querer mais respeitar sinal de trânsito. Já não respeitam muito, né? O Estado me obriga a ficar parado no vermelho. Onde já se viu? Olha lá. Umas coisas assim. De repente, não vou parar onde eu quiser mesmo. Eu estou pagando. Né? Uma coisa assim. Ou seja, uma descentralização do senso de bem comum. Sim. Né? Afetando em coisas do dia a dia. De repente, o trânsito é um bom aspecto a se medir o quanto da selvageria, que a gente, voltando na questão do Totem e Tabu, mas será que a gente está regredindo àquele ponto do Homens da Caverna, assim, né? Você acha que essas questões cotidianas também mostram o quanto que a gente está se desconectados do externo e muitas vezes internamente também? Aí é uma pergunta interessante, porque eu vejo assim, de acordo com a psicanálise, nós somos seres instintivos, né? Nós temos as nossas pulsões, nós temos... E uma das questões, né, que o Freud fala é a questão da agressividade, vamos assim dizer, né? A nossa agressividade por natureza. Aí é um ponto. Nós somos seres instintivos, ponto. Reconhecer isso é o que nos ajuda. Então, reconhecer que eu sinto raiva, que eu tenho inveja, que eu odeio fulano, que eu tô com... Entende? Que são os sentimentos ruins, socialmente ruins, vamos dizer assim. É uma coisa, a gente admitir que dentro de nós existe isso, porque isso é ponto de partida para a gente conseguir mudar isso, né? A gente conseguir canalizar
Por exemplo, eu lembro que uma vez uma analista falou para mim, ela falou, a raiva, ela é uma energia muito potente. Ela serve tanto para destruir como para construir. Porque você pode usar aquela sua raiva, aquele instinto, né? Aquela força que tem uma raiva para você construir coisas para sua vida, né? Canalizar ela para um lado bom. Sim. Então, esse é um ponto. O reconhecimento dessa questão é um ponto. Só que isso não te dá o direito de você sair para a rua fazendo o que você acha que você quer fazer. Que é a questão Que é a tratada questão que do você... totem tabu. Exatamente, né? Que é o que você trouxe. Então, nós vivemos em sociedade. Então, a gente tem que cuidar disso. Então, eu não posso sair fazendo o que eu quero. A rua é pública. Eu tenho que ter um respeito. Ali eu tenho, o sinal tá vermelho, eu tenho que parar. Mas as pessoas, elas perderam realmente esse senso. E a gente vê... Eu cito a questão da agressividade, porque se... Né, vocês estão num jornal, eu estou num jornal. Né, o que mais tem é agressividade, são raivas, são agressões que as pessoas perderam o senso. Por motivos fúteis. Por motivos fúteis. Então elas estão tão desconectadas que elas estão instintivas. Então as pessoas estão instintivas e reativas. Elas só reagem às circunstâncias. Elas não conseguem parar, né? E parar para pensar e refletir e falar, opa, peraí, essa pessoa fez isso, né? Então, tem um contraponto aí muito grande nesse sentido de reconhecer, sim, temos essas questões dentro de nós, sim, isso é um ponto importante para a gente conseguir mudar. Mas isso não nos dá o direito de sair fazendo o que a gente quer fazer. Né, sair agredindo, sair seguindo as nossas regras, o que a gente acha que é certo, eu vou fazer, ponto, acabou. Não é assim, né? A gente tem uma hierarquia que a gente tem que seguir. Pro bem comum. Pro bem que é o que coletivo. tem que preponderar, né? Exatamente. Você citou a questão dos instintos, né? Freud falava dos instintos mais profundos, mais animalescos, né? A energia sexual, que ele coloca como a primeira, né? Sim. E como você citou, por exemplo, da raiva, ou a partir da energia da pulsão sexual, que são poderosas energias, né? E, de repente, qual a importância que você vê a partir do autoconhecimento, né? De você olhar para você, o que você é, como você construi, por que você gosta de determinada coisa, para dar uma vazão a essa energia, né? Aí eu cito você mesmo como exemplo, que o seu interesse pela nutrição, pela medicina, já era um gancho que veio a ser agora o trabalho da psicanálise, né? Você é casado com um baterista. Sim, eu sou. E que é um fluxo maior de energia o baterista é o que conduz um elefante, né? Então, se tocasse a bateria aqui, vai dar para ouvir na praça, sem microfonar, né? Exatamente. E de encontrar o que gosta, né? Porque não tem como o baterista estar fazendo aquilo e ele não tá gostando. É um êxtase enorme. Sim. E citando o grande Eduardo Franceschini como exemplo, que é bastante amigo da Márcia e do Fernando aqui, né? Por exemplo, analisa a parte dele, né? Tipo, ele é reconhecidamente um ótimo músico. Sim. E seria um exemplo de alguém que consegue canalizar essas potentes energias, né? Porque a técnica é uma coisa, saber fazer. Agora, por que aplicar aquela força para aquele fim é o motivo que cada um acho que encontrou, né? Qualquer músico, não só o baterista, mas pegando... Seria o exemplo dele, por exemplo? Sim. É o que às vezes a gente fala, né, de pegar essa energia. É que isso não dá nem para entrar muito, se a gente ficaria aqui horas só falando dessas questões da pulsão, né, das energias sexuais de Freud, mas vamos pensar e vamos pensar assim rapidamente nessa energia sexual como uma energia de vida. Sim. Né, para as pessoas entenderem assim, algo que te traz vida, né? E quando, por exemplo, o Du vai para a bateria, ele está sublimando essa energia. Exato. Então, toda aquela potência. E às vezes ele pode, assim, se teve um dia, às vezes, não estou
tô falando aleatório, né? Não tô analisando porque não sei o contexto. Mas, por exemplo, vai que um dia ele ficou aborrecido com alguma coisa. Se ele pega essa energia, esse ímpeto, né? Essa pulsão que talvez fosse seguir para um lado mais agressivo, e ele vai para a bateria, ele canaliza essa força para lá, então ele transforma aquilo em vida. Sim. Né? É isso que eu falei, é o canalizar pro lado certo. Mas normalmente, né, como é a paixão da vida dele, ele tá sublimando ali, né? É como eu, quando eu tô atendendo, quando um pintor, quando tá pintando... encontrar o seu fluxo, né? Eu acho que tem aquele filminho da Disney que eu adoro, que eu acho que ele traz muito isso. Esqueci o nome, mas eu não sei se é Flow. Acho que é Flow. Acho que é. Que é do pianista, que ele morre. É o Soul. Soul. Isso. Não é? Soul. O Soul. O Soul. É. O filme Soul. Aí tem uma parte que é quando ele entra em flow, que é quando ele começa a tocar piano. Sim. E no filme mostra, né, como se a alma dele fosse para uma outra dimensão. E é realmente isso, né? É você pegar essa energia de vida e canalizar para aquilo que você gosta de fazer. Né? Que nem no caso do, quando ele vai para a bateria, ele tá nesse estado de flow, de entrega, que você não percebe nem o que está acontecendo ao seu redor. Sim. E aí eu trago para um outro assunto que eu amo também, que é o que faz a gente se sentir vivo, que é estar no momento presente. Presente. Né? Que a vida ela não aconteceu no passado, apesar que a gente tem que olhar para, né, que a gente consiga, e nem no futuro. Né? A vida está acontecendo aqui agora. Eu tenho que estar presente aqui com você para estar primeiro aproveitando esse momento, atenta àquilo que você está me perguntando, àquilo que a gente está conversando para construir uma conversa. Então é você estar nesse momento presente, né? Mas que te conecta com algo que transcende, vamos assim dizer, né? E esse tem um aspecto intrínseco da bateria também, porque a bateria marca o tempo. O baterista vai usar a bateria para marcar o tempo. O tempo de 3 minutos de uma música, esses 3 minutos que estão passando para todo mundo, ele vai preencher com notas e vai determinar o ritmo, a aplicação de força nos instrumentos, para fazer aqueles 3 minutos que não teria nada, de repente ele é preenchido com música, com uma base para outros músicos que vão ser ouvidos por outras pessoas e vai estar gravado por outras e vai ficar para... Ou seja, é uma marcação de um tempo que se torna único. E... Bem... eu nunca tinha pensado nisso. Olá, amor. Olha o Bruno ampliando aqui meus horizontes com a bateria. Não, a bateria... E, de repente, o que você faz, um dos seus trabalhos, a gente pode comparar para as pessoas, de repente pode ficar interessada, nossa, de autoconhecimento, em achar algo que me dê esse prazer, né, de achar um fluxo. De repente comparar, você acha que seria comparável a famigerado exame, a pessoa ainda não sabe o que ela vai ser da vida ali de trabalhar, né, o exame, não lembro o nome, que vai... Sei. Exame, Ixi. Quais as aptidões e tal, né? Que é uma coisa mais técnica. Para onde você vai se dar melhor para trabalhar. Mas, de repente, o que você faz do autoconhecimento é mais profundo que isso. É o que você realmente... Por que você gosta disso? Por que né? Esquece um pouco... Lógico que é importante pensar na aplicação dos seus talentos, das coisas que você tem para seu sustento, óbvio. Mas, de repente, você descobrir algo que você realmente... Eu nunca achei que música ia ser um complemento da minha parte financeira. Porque é música, né? Ganha muito pouco. Infelizmente. Mas, Sim. 20 anos depois, é um complemento. E porque acho que, de repente, você... Pô, tem gente pagando para me ver tocar, então, quer dizer, cada vez mais, né? Então, de repente, é um caminho, né? Também para contribuir no sustento da vida, né? Sim. E até para você, quando você faz um trabalho de autoconhecimento, né? Até uma das coisas que a gente fala na psicanálise são as nossas escolhas por projeção. Tá. Né? O que significa isso? A gente projeta, né, nas nossas escolhas, naquilo, algo que está em nós, né? Então, que nem assim, por que eu escolhi cuidar das pessoas, né, de alguma forma, porque para mim sempre teve muito relacionado essa questão de cuidado.
Então, às vezes você. E eu te digo isso porque eu comecei, de alguma forma, como você mesmo falou, eu sempre quis essas áreas, Tá. né? Ou na Cuidado com nutrição, o outro. ou na medicina, mas aí eu não, na época nenhum dos dois foi, eu fui para administração, Uhum. né? Algo um pouco mais abrangente, não tão direto, vamos dizer assim, né? Com uma pessoa, diretamente interconectado ali com alguém. Mas isso sempre teve em mim, Tá. né? Então, quando você às vezes faz um trabalho de autoconhecimento, você começa a entender melhor as suas escolhas e a fazer escolhas que sejam baseadas naquilo que faz sentido para você, Sim. né? Não no que fulano, ciclano, beltrano falou que teria que ser. Um exemplo clássico é aquelas famílias, eu não passei isso na minha família, mas muitas famílias passam. Aquela família em que todo mundo é advogado, né? O avô é advogado, o pai é advogado e o filho tem que ser advogado. Uhum. Só que o filho faz advocacia, só que ele não é feliz naquilo que ele está fazendo, porque não era o que ele queria, mas ele seguiu a linhagem, né? E porque a família quis, porque ele já tinha um escritório montado. Então, são aquelas escolhas que vão, né, vão indo. Mas por que você tomou aquela decisão, né? Ela não estava baseada naquilo que você realmente quer. Sim. Então, quando você faz esse trabalho, você consegue em todos os aspectos da sua vida. Você começa a ser mais autêntico. Sim. Né? Então, você passa a não depender do outro nesse sentido de tomada de decisões, de tomar decisões que sejam mais condizentes com quem você realmente é e que você consegue sustentar isso ao longo da vida, né? Sim. E depois de entender, não dá pra gente entender as coisas antes delas. Dizer, a coruja ela toma voo no fim da tarde, o símbolo da sabedoria, para depois entender o que aconteceu, né? Por exemplo, você tentou medicina, nutrição, tal, só que aí você acabou se encontrando numa área que você influencia na medicina das pessoas, né? Na nutrição, que é estimular o autoconhecimento delas, na parte mental. Então você acaba atuando de uma forma mais macro do que as outras áreas que você pretendia anteriormente, né? E acho que essa é a influência, e ajudar as pessoas, né? Que acho que é o fim, e é o que falta muito nessa sociedade mais individualizada, né? Mas, Cláudia, a gente ficaria falando muito tempo aqui sobre esses assuntos, e eu acho que você vai voltar, fiquei sabendo aí que de repente vai voltar para algumas. Tá mais tranquila agora, né? Tava nervosa, gente. Eu já falei, eu tenho que fingir costume que eu sou entrevistada, imagina. Mas conta um pouco mais agora, para concluir, sobre os seus trabalhos, além da psicanálise, como as pessoas podem te encontrar e agendar uma consulta, conhecer mais sobre o seu trabalho. Bom, então, hoje o meu trabalho está mais vinculado em alguns aspectos de energéticos, vamos dizer assim, né, e de autoconhecimento. Você pode me encontrar nas redes sociais como por Cláudia Rocha, então é @por Cláudia Rocha. Eu estou fazendo um trabalho mais voltado agora mesmo para a área da gente se conhecer, da gente conseguir ser além do ter, então trabalhando muito essa questão da autenticidade, da criatividade. Então vocês me acompanhem por lá, que todas as mudanças e os novos rumos profissionais eu estou postando direto lá nas redes. Legal, é isso, muito obrigado pela presença, Cláudia, já fica o convite para voltar. Eu voltarei sim, muito obrigada, Imagina. viu?